Olá, querida! Nessa aula a gente vai fazer a finalização do top Jamie, que bacana! E eu vou te ensinar como eu coloquei, né? Como eu faço para colocar forro com bojo e umas diquinhas a mais para deixar o seu top lindo, lindo, lindo. Vamos para nossa aula? Eu vou finalizar a minha outra manga e aí eu vou mostrar como a gente faz. Aqui eu prendo o fio, pode ser aqui num cantinho assim, não tem problema. Começo com ponto baixo, sigo em pontos baixos, já vou arrematando o fio aqui, escondendo. Aqui vou fazer o meu leque, então eu vou fazer ele aqui, ó, no segundo ponto alto. E como eu falei, vou fazendo pontinhos mais frouxos. Toda essa aula praticamente foi vista lá na live, por isso que a tela tá num outro formato, tá? Mas agora voltamos aqui no estúdio de gravação. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a tela volta, fica bem melhor, né? Então, aqui é o mesmo leque que eu mostrei ali do outro lado, uma correntinha. No segundo ponto já, segundo ponto alto aqui. Agora, eu tô trabalhando na base das correntinhas, então, ó. Abraço ali as duas alcinhas. Faço pontos mais folgadinhos mesmo. Duas correntinhas, para ficar um babadinho bem molinho, bem soltinho mesmo. 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou prender, ó, vou prender aqui, deixa eu ver, ou aqui. Vou prender aqui na basezinha, no ponto baixo. Aí, você vê onde vai ficar mais bonitinho, que você acha, para prender os seus lequezinhos, a sua alça. E vou seguir aqui no final, fazer aquele fechamento que eu já mostrei. Ficou bem lindinho, né? E agora a gente vai ver o forro. Então, pro forro eu escolhi esse tecidinho aqui, que geralmente eu uso pra biquíni também. E 2 bojinhos cortininhas, tá? Eu tô numa vibe agora de usar blusa assim, só com um bojo. Então, eu vou virar a minha peça do avesso. Aí, eu vou ver qual é a parte que eu quero pra frente. Que eu vou fazer essa aqui que tinha o fio manchadinho, né? Porque eu vou esconder, eu vou fazer aquele detalhe no meio, né? Bem bonitinho. Então, aqui vai ser a frente. E aí, ó, recorta um paninho, olha só. Numa medida, estão vendo? Assim que vai dar a parte aqui, ó, metade, né? Pra cobrir o seio, estão vendo? E a gente vai, esses tecidos aqui, esses tecidos, é legal porque eles esticam de todos os lados bastante. É um tecido geladinho, fresquinho, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Fixar o forro na peça. Vou deixar mais ajustadinho aqui na lateral, tá? A gente vai costurar só uma determinada parte aqui nas laterais, que daí a gente vai deixar uma aberturazinha pra colocar o forro, na verdade, desse lado, né? Que aí a gente vai colocar o forro ali na peça, tá? Bacana também aqueles forro bem molinho, bojo bem molinho. Eu tô em falta aqui no ateliê desses. Mas eu gosto muito daqueles bem molinho assim, ó, tá? Bem molinho mesmo.
Esse aqui, ele é meio rígido, assim, então ele vai puxar, né, o trabalho. Mas é nessa hora, agora, que a gente vai acertar aqui. Então, eu vou deixar mais rentezinho. Vou cortar mais retinho aqui o meu forro, vou tirar uma parte aqui. Vou prender aqui no canto. Já vou dobrar esse ladinho. Vou prender aqui. E aí, aqui embaixo, eu vou cortar um pedacinho, porque ficou, ó, eu prefiro que sobre, mas eu coloco o forro, nesse caso aqui, mais rentezinho. Eu só vou tirar um excessozinho. Sempre cuidado para não cortar seu crochê. Vou tirar um excessozinho ali. Vou virar. Aí você pode olhar, ó, o forro, ficou bacana. Eu até deixo. Aqui não faz a costura muito pegando ponto, porque a gente vai trabalhar nesse ponto ainda, né? Ó, estão vendo que eu deixei sobrando um pouquinho aqui no meio? Ó, eu dobro aqui um pouquinho para sobrar isso aqui, ó. Para mesmo que ele estique, ainda ter essa margenzinha aqui de tecido para colocar o bojo e ficar bem ajustadinho. Tá bom, querida? E eu nunca boto o forrinho muito em cima aqui, ó. Eu deixo mais aqui no finalzinho, porque quando vira, aí ele não aparece na frente da peça, tá? Dessa forma a gente prendeu e aí a gente vai costurar aqui, tá? Eu vou começar aqui por um das laterais, porque aí eu vou dar a volta e finalizar aqui, porque a gente vai deixar a lateralzinha aberta, não é verdade? Então, eu vou prender aqui assim, vou deixar mais ou menos um espacinho ali, tá? Eu dou uma beliscadinha no trabalho embaixo. E aí, ó, já tem o nozinho na ponta, e aí eu dou uma beliscadinha aqui. E venho aqui na frente. Nessas tops, eu tento fazer uma costura mais folgadinha, vamos dizer assim, né? Ó, eu dou uma... Pode ver que o fio fica mais soltinho, porque o trabalho vai esticar e essa costura, esse fio não estica. Então, se a gente faz muito apertado, acaba danificando um pouco o caimento da peça. Então, aqui, ó, vou beliscando atrás do trabalho e vindo aqui pra frente. Então, eu não costumo fazer muito apertado, não. Aqui já tem a curvinha, vou arrumar. Assim, aí eu belisco um pouquinho ali o meu crochê. E venho, belisco ali o crochê. E venho. E aí, eu dou toda essa volta até chegar aqui. Lembrando que ali na outra lateral, vou deixar aberto. Aí, quando eu chegar lá, ó, dá uma beliscadinha. Aqui eu boto um pouquinho mais presinho. E aqui eu vou ajeitando aí conforme eu vou costurando.
Vou fazer mais uma vez aqui. E aí, eu já vou começar agora aqui, ó. Vou pegar só o tecido mesmo, sem pegar o crochê lá embaixo, tá? E vou fazendo aqui a minha costurinha. Pra fechar aqui, tipo uma bainha, né? Dá pra fazer caseadinho aqui também, né? Mas eu vou seguir mais ou menos o que tá na peça já. Tá? E vou procurar não apertar muito. E aqui, acho que já deu uma abertura boa. Ó, pra botar um bojo. Aí, aqui eu vou voltar, prender mais uma vez. E aqui eu vou agora voltar aqui, ó, dar a beliscadinha no trabalho e sair na frente. Beliscadinha no trabalho. Pega o tecido. E vou aqui na minha lateral. Aqui. Vou virar aqui. Pode fazer na pontinha, eu gosto de fazer mais dar mais uma passadinha, para dar uma firmada aqui nas pontinhas. E aí, eu vou de novo, dobrando aqui, beliscando ali o crochêzinho, e vou até o final. E aí, aqui no outro lado, eu finalizo, ó, eu faço a mesma bainha. Eu vou fazer a mesma bainha e vou finalizar desse lado. Então, eu vou deixar a abertura aqui também pro bojo, tá? Vou costurar aqui, ó, um pedacinho, deixar a abertura e costurar que nem eu mostrei agora. Desse lado aqui, finalizo aqui com arremate, e aí o forrinho vai tá pronto. Novamente, finalizei o outro lado, e aí fica com essa opção, ó, de colocar o forrinho, o bojo lá dentro, claro que virado. Ah, mas o bojo vai ficar solto aqui. Coloca o bojo, né? Se quiser provar a peça, coloca os dois bojos e dá uma costuradinha numa pontinha dele, que aí ele não vai ficar dançando, não vai fugir, tá? E aí, você pode colocar... Ah, Jenny, mas eu não quero botar o forro. Eu vou vender assim, e daí a cliente bota um top embaixo, alguma coisa. Pode fazer também, mas você vai desvalorizar o seu produto, porque você tá entregando uma peça que não é só pegar e vestir, sabe? Então, eu gosto de entregar as minhas peças dessa forma, pronta para usar, né? É claro, se é um ponto bem fechadinho, que não precise, só usar com o sutiã embaixo que tá beleza, ok, né? Mas eu gosto sempre de entregar a peça com o acabamento todo. Vou desvirar aqui, tá? Ai, gente, já tá uma teteia, né? Já tá uma teteia esse top, tá? Agora, pra você, minha aluna querida, olha aqui. Eu vou dar mais uma sugestão de acabamento aqui pra fazer. Então, eu vou vir aqui na parte de trás, vou pegar o elástico que eu falei, né? Só que a gente vai fazer um acabamento, a gente vai incrementar um pouco esse top aqui, pra ele ficar top, né? Então, vou fechar aqui, ó, dobrei o elástico no meio e vou unir aqui as 4 pontas dele. Fazer um nó aqui. Tá? Vou fazer esse nó.
Aí, vou abrir aqui de novo. E aí, ó, fiquei com ele em carreira circular. E é isso aqui que eu vou colocar aqui. Tá vendo que eu diminuí, ó, aqueles 5 dedos da lateral que eu falei, 6, um pouquinho mais. Porque o elástico, o Lastex, gente, ele estica muito. Então, talvez no final eu até diminua mais um pouco. E aí, o que que eu vou fazer? Então, tô aqui na parte de trás. Vou prender aqui. Prender aqui embaixo. Aqui eu vou pegar no meio dos pontos altos, pra ficar bem reforçadinho, tá? E, deixa eu mostrar aqui, eu tô apoiando o elástico no final aqui, ó, do trabalho, né? E vou abraçar, ó, elástico tá por cima da agulha. E vou abraçar e vou botar o fio do arremate, tudo aqui no meio junto. Tá? Boto tudo aqui no meio. Esse fiozinho, nozinho do arremate aqui, depois, se eu precisar ajeitar ainda, eu vou arrumar, mas ele vai ficar aqui. Tá? É só organizar aqui um pouquinho que dá certo. Vou fazer tudo uma carreira de ponto baixo. Por toda a voltinha do meu trabalho. Tô prendendo elástico junto, tá? Ó. Aqui é que eu tô com muito fio de arremate, coisa não dá pra ver direito, né? Mas logo eu já vou mostrar. Ó, e agora eu fiquei o quê? Só com o elástico aqui, correndo aqui por cima. Se você pegou um elástico roliço, tá tudo bem também, tá? Ó, e vou escondendo ele junto. E de vez em quando eu dou uma puxadinha no elástico, uma leve puxadinha, pra ele já ir franzindo o trabalho. Mas também é um bem de leve. Então, prendi... Meu, já deve ficar cansada de me ouvir falar então, né? Ai, mas é uma mania, tá, meu amor? É mania da pessoa. Fiz aqui, ó, o finalzinho, então, olha a parte... Ó, então, de novo. Ó, a parte de baixo como ficou. Eu vou puxando o elástico conforme eu vou fazendo a peça, tá? Eu acabei aqui ficando sem espaço e eu não consegui finalizar o vídeo aqui pra mostrar. Finalizei e não tava gravando. Eu vou fazendo os pontos baixos e vou puxando o elástico, mas eu vou puxando de uma forma que a peça ainda tenha, ó, a elasticidade. Então, aqui embaixo ficou justinho, né? E aqui, né? E aqui em cima ficou larguinho mesmo. Quer dizer, fica ajustado, né? E eu vou seguir com esse acabamento, porque eu acho que pra esse top, gente, ficou muito maravilhoso, tá? Esse acabamento simples, com a diferença que a gente tá fazendo 2 carreirinhas de pontos baixos aqui, o outro era só um. Mas aí, ó, faço ponto picô, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Pode fazer 5, pode fazer 3, tá? Como você acha que vai ficar mais bonito. Faço aqui o picô. Picô fechado em ponto baixo, fica a bolinha maior. Picô fechado em ponto baixíssimo, fica um picô menor, tá bom? 3, 4. 1, 2, 3. Pego aqui nas 2 alcinhas da frente e aqui, ó, fecho com ponto baixo, que aí fica uma bolinha maiorzinha, tá? 2, 3, 4. E por que que a gente faz primeiro coloca o forro para depois fazer os acabamentos aqui, gente? Olha só, porque colocar o forro e agora com o trabalho, algumas peças é mais até, né? Com o trabalho franzido, tá? Fica muito difícil acertar a medida do tecido no crochê, porque o trabalho está enrugadinho, né? Com ele esticadinho, ou seja,
sem o elástico, a gente consegue ter essa noção melhor do tamanho do tecido que vai precisar, sem correr o risco de a peça ficar apertada depois, porque se o forro não tá bonitinho, a peça pode diminuir, tá? E aí fica crochê sobrando, tecido de menos. Então, vou dar toda a volta assim. 3, 4. Tô chegando aqui no final. E aí, vou ter, ó. 1, 2, 3. E aí, deixa eu ver, já é o meu último aqui. É. O meu fechou bem certinho, mas se não fechar, se tiver que botar, de repente, 5 pontos aqui, não tem problema, tá? Aqui, vou fazer aquele nosso fechamento. Então, tô fazendo aqui, já comecei. Eu acho que deu todo um charminho na peça. E eu vou fazer esse acabamento aqui também. E eu vim te mostrar como acrescentar aí, ó. Olha só que fofinho que ficou, um detalhezinho. Então, você vai prender, eu prendi aqui, ó, mais na parte de trás da peça, né? Pra fazer o arrematezinho. Prendo o fio entre as carreirinhas de ponto alto e ponto baixo aqui, não tem um lugar certinho. Mas, ó, aí eu prendi com ponto baixo lá o meu fio, fiz 2 correntinhas e no ponto baixo que eu comecei lá, fiz 2 pontos altos fechados juntos, pra ficar 3. Aí eu pulei um ponto no próximo aqui, ó, é mais ou menos, como é que eu calculo isso, né? É mais ou menos a distância que dá quando eu abaixo esse lequinho, tá? Quando eu abaixo ele, eu vejo que é aqui que eu vou prender ele. Por que que eu faço isso? Porque se eu prender ele muito esticado, distante do ponto, quando a peça for, né, dar a laceadinha, o ponto vai esticar ou não vai deixar a peça esticar. Então, prendo com ponto baixo, faço 2 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos. Ó, prendo ali. Aí, eu vejo aonde que vai deitar o meu pontinho. Ó, como eu falei, não tem um lugar certinho. A gente sempre olha aquilo que tá fazendo, que tá ficando bonitinho. Vou fazer aqui 2 pontos altos fechados juntos. Vou deitar aqui no trabalho, deixa eu ver se eu fazer aqui, beleza. Eu faço até o ponto baixo mais frouxinho. Ai, meu bom. E aí, olha só, que coisinha graciosinha que tá ficando. Uma gracinha, né? E é dessa forma que a gente trabalha acabamentos perfeitos, né? Deixa a nossa peça com todo um toque, uma exclusividade, um diferencial, uma peça de luxo. Trabalhar com um fio de alta qualidade, né? Vai poder agregar ainda mais as suas peças, tá? Então, não trabalhe com fios baratinhos para poder baratear a peça, não. Trabalhe com fios de qualidade e o cliente precisa saber disso, tá? Eu não... tem muitas pessoas que vêm, se eu der o material, eu queria uma peça com esse fio, eu falo, olha, para fazer tal peça eu uso esse fio, eu não uso outro fio porque eu acho que esse tem mais qualidade e melhor caimento e tudo mais. Então, a gente é que tem que definir e entender do assunto, né? Não é o cliente. Mas tem como ficar mais baratinho? É só ir comprar de tecido, feito lá na máquina rapidinho na produção, que todo mundo tem. Não é assim, gente? Olha, às vezes dá vontade de falar isso, né? Mas não pode. Às vezes dá aqueles dias de revolta, né?
Então, o cliente precisa tomar uma decisão, né? Que tipo de peça de qualidade que ele procura. Se é exclusivo, acabamento perfeito com esse diferencial todo, material de qualidade, tem preço, isso tem preço, né, gente? Ó, tá vendo? Tô dando toda a volta aqui na minha carreira de pontos altos. Sem mistério mesmo. Prendi com ponto baixinho, subi com 2 correntinhas. Tô aqui, ó, eu vejo mais ou menos a distância que eu quero que fique. Eu coloquei entre o ponto baixo e a carreira de ponto alto. Tô pegando ali. Aí é legal porque aqui, por mais que tenha ficado, ó, ficou um acabamento bem bonitinho na nossa alça, vocês viram, né? Não ficou um acabamento que precisa ser escondido, né? Algo assim, que ficou feio. Mas com esse pontinho aqui que a gente faz, acaba disfarçando as emendinhas aqui da alça também. Que é outro truquezinho que eu uso às vezes quando tem uma emenda aqui para o ponto, o gráfico encaixar, às vezes não ficou, né? Como a gente gostaria. Então, a gente dá um jeitinho de deixar aquela peça mais preciosa ainda, né? Aqui, ó, eu pego entre, ó, eu não pego aqui dentro, assim, né? Pode. Que nada é proibido. Mas aí é questão de olhar o que vai ficar mais bonitinho na peça. Deixa eu mostrar aqui o finalzinho, ó. Ah, ficou assim, né? Será que eu estico até lá pra fechar ou eu fecho e boto mais um? Aí entra aquele ponto que eu falei. Se eu esticar muito esse leque, posso perder a elasticidade do meu trabalho. Então, o trabalho precisa continuar esticando e o ponto estica com ele. Se a gente coloca essa distância aqui, né, desse ponto aqui muito grande, ó, eu pulei em média 2 pontos, 1. Se a gente coloca muito grande, quando for esticar aqui, ó, a peça não vai ter nada de elasticidade. Não vai entrar, vai diminuir. Então, para não acontecer isso, eu prefiro aqui, ó, pular um pontinho, ajeitar esse aqui e acrescentar um lequezinho aqui, ó. Vou acrescentar. Não vou esticar o meu lequinho ali, não. Eu sempre falo lequinho, né? Ó, e aí vou aqui, ó, na base daquele ponto que eu comecei, ponto baixíssimo, uma correntinha, corto o fio, prendo bem, jogo lá embaixo, vou fazendo os arremates. Eu vou arrematar tudo aqui e vou, olha só, olha que teteinha que ficou, deu mais um tchanzinho na peça. Então, dá pra usar assim e dá pra fazer aquela forma que eu falei aqui, ó. E agora sim, deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu fiz a tirinha. Isso aqui é que nem a gente aprendeu na primeira aula do curso. Pode ser com 8, pode ser com 9 correntinhas. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deu 12 leques. A medida aqui sem esticar, 17, 18 centímetros, ajustando. Coloquei um botão, olha só, coloquei um botão transparente. E aí, eu posso fazer esse botão ficar para um ladinho de dentro e também onde não vai machucar aqui, tá? Eu posso virar assim, ó, tá? Virar ainda ele para baixo, aí não fica machucando no seio aqui nada da cliente. E ainda dá para regular, né? Ó, eu posso prender aqui, posso prender no próximo, ó, fica escondidinho, tá? E aí, um bojo para cada lado. Voilá! Nada como botar no corpo, né? Mas aí, ó, vou ajeitar, deixar a peça bem bonita. Ai, que lindo, gente! Esse é aquele momento...
Ai, coração, quanto orgulho de você. Olha aqui se não ficou uma teteinha com esse acabamento. E é assim a gente acaba a nossa aula. Colocar uma etiqueta bem bonitinha e bora desfilar com o nosso top maravilhoso.